Temos outras armas espirituais, mas a oração é a primeira. Pai de família, mãe de família, pega as armas espirituais e começa a combater. É tempo de combatividade profética. Deus derramará o Espírito Santo. Confia na força da palavra. Envia a palavra para a tua família. Deixa Deus fazer o novo, assim como fez na casa de Cornélio. Nunca foi tão necessário como nesse tempo as famílias fazerem uma oração que agrade a Deus. Mas segundo a Bíblia, segundo o Catecismo, qual é a oração que agrada a Deus? Antes, vou ler Atos 10:31, foi o texto que Deus me inspirou para essa reflexão. Diz assim: E disse-me, Cornélio, tua oração foi ouvida e tuas esmolas foram lembradas diante de Deus. Aqui é o anjo que está falando a Cornélio. Quem era ele? Era um estrangeiro, um pagão. E Deus envia um anjo para falar com aquele pai de família e ainda pede que ele chame Pedro para que venha até a sua casa evangelizar. E Pedro atende e vem. E Pedro, quando chega, a primeira coisa que ele diz é: dou-me conta, em verdade, de que Deus não faz acepção de pessoas, mas que em qualquer nação quem o teme e pratica a justiça lhe é agradável. Porque é necessário, nesse tempo, o pai de família fazer uma oração que agrade a Deus. Primeiro, porque a oração que agrada a Deus traz resultados. Deus atende. Segundo, porque as famílias sofrem uma grande perseguição nesse tempo. Um grande combate, uma grande batalha se levanta contra as famílias cristãs. Claro, em todo o tempo as famílias foram perseguidas, mas nesse tempo é de uma maneira muito acentuada. Amados, segundo a Bíblia, a oração precisa ser com fé, com humildade, com arrependimento sincero para agradar a Deus. O Catecismo traz que é preciso esse coração sincero e essa fé genuína. Mas eu quero ler aqui o Salmo 51, versículo 17, que diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Aqui está uma das passagens que mais fala da oração agradável a Deus. Coração compungido e contrito. Como tem sido a nossa oração? Como tem sido a oração de você, pai de família, você, mãe de família? Cornélio recebeu algo de Deus. Ele recebeu, primeiramente, a visita do chefe da igreja, do apóstolo São Pedro. Pedro foi até a casa de Cornélio por ordem de Deus. Foi por ordem de Deus que ele foi até a casa de Cornélio. Não era fácil para Pedro ir até a casa daquele homem estrangeiro, segundo os costumes da época. Ele foi, de fato, por obediência a Deus, porque Deus mandou um anjo até a casa de Cornélio. Mas afinal, Deus mandou um anjo à casa daquele estrangeiro, mas não é simplesmente o fato dele ser estrangeiro. O diferencial aqui é na oração sincera daquele homem, no coração compungido, contrito e humilhado de Cornélio, que fez com que a sua oração e a sua esmola chegasse até Deus. E o resultado dessa oração qual foi? Está em Atos 10:44. Pedro estava ainda falando quando o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. Amados, por isso que é tão necessário o pai e a mãe de família fazer uma oração que agrada a Deus, para que aconteça isso que aconteceu com a família de Cornélio e com todos que estavam naquela casa, para que as famílias fiquem cheias, repletas do Espírito Santo. Como se faz necessário todos ficarem repletos do poder do Espírito Santo e terem as suas vidas transformadas.
e assim suportarmos todos os combates que se levantam nesse tempo. Muitos pais de família nesse tempo estão numa dormência espiritual, e aqui falo de pais cristãos que vão à Santa Missa, mas o mal tem entrado nas famílias de maneira escancarada, não só mais de maneira sutil, e os pais de família não têm reagido. Nós somos chamados a reagir. Nós temos a força maior, que é a força da oração. A oração move montanhas, a oração com fé, com coração contrito, um coração compungido e humilhado diante de Deus. Deus escuta essa oração, Deus responde. E o que mais Deus quer fazer nas famílias é batizar no Espírito Santo, assim como batizou a família de Cornélio, famílias transformadas pelo poder do Espírito Santo. A gente não pode achar que porque estamos vivendo diante de uma cultura tão pagã, o Espírito Santo já não pode mais realizar essas maravilhas que realizou na igreja primitiva, na família de Cornélio, de tantos outros cristãos. Não, Cornélio também era um homem estrangeiro, mas ele confiou em Deus, acreditou no Senhor, e Deus fez maravilhas na sua vida, na sua família. Deus transformou aquela família. Todos foram batizados no Espírito Santo. Não há limites para o agir de Deus na sua família. Deus pode fazer aquilo que você acha que é impossível. Deus pode transformar o coração dos filhos ao qual você acha que não tem mais jeito. Deus pode transformar toda a realidade impossível a nós seres humanos, mas para isso é preciso fazer a oração que agrada a Deus, a oração de um coração compungido, contrito e humilhado, para que venha o poder do alto, o poder do Espírito Santo. Até anjos Deus manda, aqueles que fazem uma oração que o agrada. Deus move céus por nós, por aqueles que de fato se humilham diante do Senhor, que tem uma fé genuína, um coração humilde, que clama, que suplica. A vitória da nossa família, a salvação da nossa família depende da nossa oração. Essa é a principal arma espiritual que temos e não podemos abrir mão dela. Temos outras armas espirituais, mas a oração é a primeira. Pai de família, mãe de família, pega as armas espirituais e começa a combater. É tempo de combatividade profética. Deus derramará o Espírito Santo. Confia na força da palavra. Envia a palavra para a tua família. Deixa Deus fazer o novo, assim como fez na casa de Cornélio. Vem sobre nós, ó força do alto, vem sobre nós, ó Espírito Santo, Paráclito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Peço que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e assim estará ajudando a evangelizar.